Boa tarde. Hoje é dia 9 de junho de 2021 e esta é a 46ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2020-2021. Eu sou o Márcio Arroio, protocolo ad hoc desta reunião. Obrigado pela presença de todos. Um instante de sua atenção, por gentileza. Quero informar que esta reunião está sendo gravada e as imagens serão veiculadas em nossas mídias sociais, site, YouTube, Instagram, Facebook. Por questão protocolar e pela organização deste evento, mantenha os seus microfones desligados. Entre na sala Zoom identificando o seu nome. Visitante e autoridade, registre sua presença no chat, informando seu nome, e-mail, celular e de quem é convidado. Rotariano visitante, registre sua presença no chat, informando seu nome, clube, cargo, e-mail e celular. Devido ao planejamento protocolar do tempo da reunião, não abra o seu microfone. Utilize somente o chat para fazer perguntas ao palestrante ou para o nosso presidente. Após o encerramento oficial desta reunião, a sala ficará aberta para confraternização durante 5 minutos e, após esse tempo, a sala será encerrada. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Com a palavra, o nosso presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, meu querido protocolo ad hoc, Márcio Souza. Obrigado pelas informações iniciais. Companheiros, companheiras, amigos, convidados, com muita alegria e satisfação que iniciamos mais uma reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo. É a reunião de número 46, 46ª reunião. Para mim, particularmente, é uma alegria, uma satisfação. Está chegando até aqui. E feliz em vê-los mais uma semana, mais uma quarta-feira, felizes, contentes, todos bem, e é muito bom estar fazendo esse companheirismo com vocês. Peço que todos, junto a mim, reverenciemos a bandeira nacional. Obrigado pela saudação à bandeira. Nesse momento, ao iniciarmos a nossa reunião, eu gostaria de fazer duas posses de associados honorários, que para nós do Rotary Clube de São Paulo é uma grande satisfação, uma grande alegria fazermos isso. E eu gostaria de dizer que os nossos associados honorários são os companheiros Domingos Dâmia e Klaus Willem Lege. São dois companheiros advindos do Rotary Clube São Paulo Leste. E com muita satisfação recebemos esses dois companheiros, devido à sua história, né, aos seus currículos rotários. E eu peço que o nosso querido companheiro Paulo Chedid, que é o padrinho na indicação desses associados honorários, que faça uma consideração. Paulo, liga o microfone. Boa tarde, querido presidente Marcelo de Pascoal, dono da mais incrível paciência registrada em Rotary nos últimos séculos, que vem me tolerando todos os dias. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade e, especialmente, pelo seu carinho, pela maneira de nos receber. Hoje é um dia, como você disse, muito especial. Eu tô lembrando que, durante muito tempo, eu provoquei em assembleias, em institutos, em palestras,
a criação de uma cadeira nas universidades chamada Gestão da Ignorância. Por quê? Porque as pessoas não prestam muita atenção nas coisas, né? E o tempo vai passando. Eu descobri, por exemplo, olha o Salvador chegando aí. Eu descobri, por exemplo, recentemente, que o rotariano conhece muito pouco do seu companheiro do Rotary. Tem uma história famosa que 2 rotarianos se encontraram, provavelmente em Paris, que adoravam em Paris, e eles lá, um diz para o outro assim, mas você é o rotariano? Porque naquele tempo se usava PIN. O outro disse, eu sou rotariano. Ele falou, pois é, rapaz, eu sou rotariano lá de São Paulo. Ele falou, também sou rotariano lá de São Paulo. Qual é o seu clube? O meu clube é o São Paulo. O outro falou, mas o meu também é. Os 2 não se conheciam. Essa é a anedota no tempo que o nosso São Paulo tinha 400, 500 companheiros. Mas isso é um fato. Nós nos conhecemos muito pouco. E deixamos muito de lado de acompanhar aquilo que é a característica fundamental do rotariano. O rotariano é movido a desafio e reconhecimento. Nesse instante, nós estamos promovendo reconhecimento a 2 crianças, a 2 meninos que estão começando agora em Rotary. Domingos Dâmia, ele foi companheiro do Paul Harris, depois saiu um pouquinho, mas está aqui atuando intensamente, porque ele é intenso, intensamente, há muito tempo. O Klaus nós importamos diretamente da Alemanha e veio nos trazer uma série de informações, de conhecimento, trouxe com ele um prestígio de toda a organização alemã na América do Sul, porque aqui ele comandou durante muito tempo a associação comercial, a associação entre a Alemanha, as indústrias, as empresas alemãs e as empresas brasileiras, e depois foi fazer a mesma coisa em Buenos Aires. Então, é um homem muito ligado às organizações, às empresas, à indústria alemã. Fora isso, a dedicação dos 2. Muito bom, Xedi. Que bom te ver. Que saudade. Um segundinho só que nós vamos conversar. Está conosco um grupo maravilhoso que foi governador em 1995, 96. E eu estou vendo alguns aqui agora. Isso é um prestígio muito grande, é um carinho muito grande. Resumo dessa ópera. Sejam muito bem-vindos, Dâmia e Klaus. Vamos ter no nosso Rotary, no nosso clube, a companhia, a inteligência, a experiência, a vivência e a energia de grandes e queridos amigos. É só isso que eu tinha para dizer. Obrigado, meu querido governador Paulo Chedid, pela sua apresentação, essa magnífica apresentação dos 2 companheiros, do Domingos Dâmia e do Klaus. Eu queria dar agora 1 minutinho para o nosso querido, na ordem aqui, Klaus, para que dê uma consideração, Klaus. Liga o microfone. Presidente do Rotary Clube de São Paulo, Marcelo Pascoal. Meu padrinho, governador Paulo Chedid. Companheiras e companheiros, muito obrigado pelo reconhecimento dos meus serviços prestados a Rotary e à humanidade pelo título de sócio honorário do Rotary Clube de São Paulo. Eu fui companheiro 100% por 22 anos, mesmo com muitas viagens, até que eu fui nomeado rotariano facultativo em 2005.
Antes, já fui secretário na gestão 91, 92, fui nomeado em 94, 95 Paul Harris Fellow, passei para sócio veterano em 98 e fui eleito presidente para a gestão 2012, 2013 do Rotary Clube de São Paulo Leste. No início dos meus mais ou menos 40 anos de Rotary, eu me dediquei a pedido de Rotary Clubes da Alemanha, a estudantes estrangeiros que precisavam ser melhor preparados para as universidades. Mais tarde, já como rotariano, fundei 2 Rotary Clubes e acompanhei outros durante as minhas funções no Rotary. O primeiro Rotary Club que fundei foi junto com estudantes chamados trainees no Rotary Club de Chácara Flora, em São Bernardo, em Santo Amaro, na gestão 2004-2005. O outro Rotary Club que eu iniciei foi com o presidente do Rotary Club Rio de la Plata, em Buenos Aires, em 2007-2008. Enquanto eu selecionei e indiquei aos jovens trainees, em geral estudantes, o Rotary Club se responsabilizou pela integração e formação rotária dos jovens. E por incrível que pareça, o Rotary Club, que até a admissão de rotaractianos somente aceitou membros masculinos, se abriu quando a primeira rotaractiana fez 30 anos de idade. Assim, eu vivi a minha primeira e segunda parte rotária, ajudando estudantes. A terceira começou hoje, agora. Nós, rotarianos, temos a oportunidade de transformar vidas para melhor, através de nossas ações em nossas comunidades locais ou mundialmente. O que devemos fazer é ficar atento e observar onde podemos agir, mudando a realidade para melhor. Muito obrigado pelo reconhecimento e pelo convite hoje. Muito obrigado. Obrigado, Klaus. Obrigado, Klaus. Dâmia, te passo a palavra para o Dâmia para também 2 minutinhos de sua consideração. Menos de 2 minutos, porque eu não tenho a felicidade de ter um currículo tão internacional como o do companheiro Klaus, ao quem tive a honra de sucedê-lo na presidência do Leste em 2013. Trabalhamos arduamente para reorganizar toda a nossa secretaria. Mas eu iniciei em Rotary nos idos de 70, já vai 50 e poucos anos, no Rotary Clube de São Paulo, Itaí. Eu me recordo que naquela ocasião eu fiquei quase 1 ano para ser admitido no Itaí, frequentando durante esse 1 ano inteirinho, 100%, sem saber por que não estava sendo admitido. E tinha 2 eminentes padrinhos. Era porque naquela ocasião era muito rígida a territorialidade do companheiro, precisava residir ou trabalhar no território. E eu morava nas adjacências. Até que um belo dia eu falei, me diz uma coisa, o Gaurão e Ítalo Della Manna, eu estou vindo aqui toda quinta-feira, durante 1 ano, o que está acontecendo comigo? Eu não sou sócio, já fiz 2 palestras, e o que está acontecendo? Damião, vou contar. É que nós temos um companheiro que mais tarde tornou-se eminente governador, muito rígido, e você não mora no território, não reside no território. Por que você não me falaram? O meu carro-chefe do meu escritório está no coração do Itaí. E eu tenho escritório na Avenida Presidente Kubitschek. Daí abri suas portas. Muito bom. Aí eu fiquei numa dúvida. E eu falei, Gaurão, eu estou um pouco de dúvida agora se entro ou não no Rota, porque eu sou sócio de vários clubes, estou sendo sobrecarregado por muitas coisas. Mas você não se esqueça de uma coisa, que você está ganhando aqui 55 amigos, amigos aos quais você já está integrado. Falei, eu sei, muito obrigado, tudo, tal e coisa. Mas ele falou, eu vou te falar uma coisa. No fim da tua vida,
com todos esses amigos e a clientela que você tem, todos eles vão desaparecer. E só vai sobrar os amigos do Rotary, os rotarianos. Olha que felizes palavras. Primeiro, porque eu consegui chegar nos 90 anos, um monte de comorbidades, mas, na realidade, me sobraram como amigos e como os companheiros de Rotary. Veja que profecia. Que coisa. Então, eu sou infinitamente agradecido por vocês terem reconhecido essa pouca prestação de serviços que eu fiz durante meus 52 anos de Rotary. Fundei um clube, fui presidente de 3 clubes, passei por todas as comissões, briguei em todos eles. Todos eles eu precisei sair por divergência, mas com a moral muito elevada. E sempre por causa de trabalho. No Itaim, foi porque erguemos um prédio para que o Itaim fosse ter a sua sede lá e as suas reuniões lá que foram no Bluck. Depois o pessoal resolveu não ir para o Bluck, que era muito longe. 5 meses depois, o Itaim foi despejado do Pinheiro, que de fato era o coração de São Paulo. Bom, e por aí vai. Mas o fato é o seguinte, eu agradeço a você, Paulo, por ter feito o empenho da minha admissão, o Robert Schwelle também, que lembrou-se do meu nome, fez questão de dizer, apoiar-me nessa minha... talvez seja a última etapa de Rota na minha vida. Eu quero morrer rotariano. Eu sei que é por um ano apenas que o São Paulo dá o título, mas eu vou cutucar o próximo presidente para que já renove. Eu quero que na lápide do meu túmulo seja lá, aqui já no rotariano. Faço questão. Não é muita coisa, não fiz muita coisa, mas eu acho essa instituição... Eu que estudei o mérito dos estatutos de Rotary, de uma missão ética, muito grande nas nossas comunidades. Infelizmente, nós estamos sendo acometidos aí por uma grave crise que é inexplicável. Ninguém explica. A zona da Paulista para baixo, a zona mais rica de São Paulo, não temos mais um Rotary. É uma coisa inexplicável. E como está difícil. O companheiro Bácaro tentou fundar recentemente não conseguiu, não sei o que está acontecendo. Eu tenho a impressão que nós estamos numa zona... Dâmia, eu preciso que você... Então vou parar. Eu agradeço, me sinto honrado. Fez bem me dar o cartão vermelho, não tem problema nenhum. Você já viu como eu sou. Eu sou um rotário, eu sou honorário, mas ativo, viu? O pessoal reclama que eu não tenho direito a falar, não quero falar nada, mas eu vou falar. Obrigado, Dâmia. Logo vou fazer um projetinho aí para aí. Tá Muito bom. obrigado uma vez. Desculpa. Obrigado, Dâmia. Vou receber o cartão vermelho. Obrigado, Dâmia. Obrigado, satisfação a todos, viu? Obrigado, Dâmia, por estar conosco aqui no Rotary Clube de São Paulo. Obrigado, Klaus. É um prazer tê-los aqui conosco. Declaro Domingos Dâmia e Klaus Willen empossados como associados honorários do Rotary Clube de São Paulo. E peço aos companheiros que eu receba com uma calorosa saudação rotária. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado. Passo a palavra ao nosso protocolo, querido Adoc Márcio Arroio, para que proceda com a apresentação de nossa reunião. Senhoras, senhores, companheiras e companheiros, é com imensa satisfação
que apresenta o palestrante do dia, Wagner Sanches. Doutor e mestre em engenharia biomédica, especialista em inteligência artificial, psicopedagogo pela PUC, pós-graduado em engenharia de software, bacharel em análise de sistema, pró-reitor acadêmico, professor e pesquisador do Centro Universitário FIAP. Entusiasta e otimista em relação à transformação digital da educação. Formação de Entrepreneur, Program Babson College and Leadership Innovation da MIT, Instituto Massachusetts de Tecnologia. Autor e coautor de mais de 8 livros nas áreas de inovação, gestão, tecnologia e educação. Com a palavra o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, meu querido Márcio Arroio, por essa apresentação do nosso palestrante, Wagner Sanches. Wagner, obrigado mais uma vez. Você sabe que eu sou seu fã, né? Te acompanho nas redes sociais. Gostaria de parabenizá-lo pelos prêmios que você ganhou, né? Até prêmios que gostaria até que você comentasse de fora do país, do exterior. E muito bom tê-lo aqui. É um privilégio ter um amigo, companheiro também de Rotary conosco. Então, nesse momento, eu já te passo a palavra para que você inicie o seu show aí, a sua palestra. Maravilha, meu amigo, maravilha. Obrigado aí pelas palavras. Imagina, é tudo conquistado aí com muita satisfação e porque a gente faz o que gosta, o que ama, educação, tecnologia, transformação, é o que nos motiva aí dia a dia. Eu só queria comentar mais um detalhe aí do meu currículo, que eu me orgulho muito. Infelizmente, o tempo está comprometendo, mas eu fui presidente do Rotary Club São Paulo Jaguaré no ano 2008, 2009 e 2010, 2011. Permaneci lá por um bom tempo. Bons amigos tenho lá. Quem sabe um dia a gente consegue voltar aí com um pouquinho mais de tempo para a comunidade Rotary, que eu estimo tanto. Mas vamos lá. Vamos falar então da palestra de hoje para a gente não perder tempo e poder trocar uma figurinha no final. Vou compartilhar minha tela aqui. Marcelo, me dá uma luz aí se chegou o compartilhamento aí para vocês. Chegou. Tá aqui. Maravilha. Na tela. Joia. Então, nós vamos falar de hacking, nós vamos falar de Bright Computer Interface, né? Como a gente hoje consegue, então, fazer uma interface com o cérebro humano. É uma área aí que eu estudo bastante, que eu curto bastante. O biohacking é essa junção da vida com o hackeamento, mas do lado bom, né? Interpretação de biosinais. Aqui é um pouquinho do meu currículo, já falamos sobre ele. Aqui é algum dos livros que eu participei, e eu queria, em especial, citar um que eu e minha esposa e outros autores lançamos agora no final do ano, pela FTD, com outras pessoas aí importantíssimas, como o Léo Fraime, a Christian Rocha, são pessoas aí, médicos, psicanalistas. Nós nos juntamos e cada um escreveu aí um capítulo falando dos efeitos do Covid na comunidade escolar, né? Como a escola teve que se transformar em relação aí ao surgimento do Covid. Eu sei que vários negócios, né, se transformaram, mas especificamente aí nós falamos de escola, de mindset, de pessoas, enfim, como tudo isso foi imposto aí, nós tivemos que nos transformar. Falando aí de biohacking, bio mais hacking, né, é importantíssimo, está sendo crucial aí para as transformações digitais. E quando a gente fala de biohacking, eu estou falando de biovida, hacking, de leitura de biosinais. Tudo isso está ampliando os nossos poderes, está minimizando as nossas deficiências, nos transformando aí em pessoas melhores. Eu costumo dizer que a tecnologia, aliada à vida, encurta caminhos, né? A gente vê aí agora mesmo o surgimento das vacinas, né? Em menos de um ano, o ser humano, aliado aí às suas mentes brilhantes, à tecnologia, à ciência, conseguiu nos entregar aí em tempo recorde vacinas, né? E outros tantos exemplos. E promove as transformações digitais dentro das empresas.
de forma ágil, eficiente e com muito menos atrito. E nós estamos presenciando diariamente essa fusão da vida com o hacking, do bio com o hacking. Né? Um exemplo, né? Vou trazer alguns aqui para poder ilustrar tudo isso que eu estou falando. Né? Hoje a gente consegue, na própria FIAP mesmo, no Maker Lab, hoje, nós conseguimos escanear, por exemplo, um membro e transformar isso numa prótese, por exemplo, para uma fissura óssea. Então, a gente hoje não precisaria mais do gesso, aquele gesso incômodo, né, para pequenas fissuras, aí, pequenas fraturas, e a gente faria aí um dispositivo sob medida para aquela pessoa. Né? Então, ficaria mais ou menos dessa forma, como uma prótese aí ortodôntica também. Esse é um braço mecânico que os alunos fizeram. Ele é capaz de pegar um copinho de água aqui, ó, levar até a boca de uma pessoa com ondas cerebrais. E aí, quando a gente olha um braço mecânico desse, não vê a complexidade, porque esse braço ele consegue pegar o copinho de plástico, não amassar e não deixar cair no chão. Né? Então, para um robô, para um braço robótico, isso é extremamente complexo. E outros tantos exemplos que eu vou trazer para vocês. Esse é da Claire, né? Uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer. Olha só essa dançarina e olha como a sua tecnologia aliada à leitura de biosinais consegue ajudar, por exemplo, essa dançarina. Olha. Claire queria apenas reconquistar a mobilidade perdida no acidente em 2006. Com a prótese computadorizada, ela repete praticamente todos os movimentos de uma perna normal. Ela tem uma memória interna e você personaliza a prótese de acordo com o paciente. Essa memória, né, ela vai memorizar justamente a velocidade com que eu, Claire, caminho, né? A velocidade com que eu, Claire, gosto de descer as escadas. Quando ela fala dessa memória interna, a gente está falando aí de machine learning aliado à leitura, ao biohacking, à leitura de biosinais. Então, quanto mais informações a Claire dá para essa prótese biônica, mais essa prótese fica inteligente e mais ela ajuda a Claire a realizar o que ela quer na vida dela. Olha o Sérgio, outro exemplo também bem interessante. O Sérgio também precisou de próteses depois de um choque elétrico em 1990. Em 30 anos, ele experimentou as mudanças nessa área. A mão mecânica tem habilidades que a versão humana não é capaz de fazer. Quando eu faço isso para as crianças, é algo fantástico. O brilho no olho deles é algo inacreditável. Então, eu imagino que essa evolução tecnológica é um avanço para as futuras gerações também. Então, essa ideia de suplantar o homem, etc., é uma questão de uma geração que está vivenciando esse processo. Olha o superpoder que esse braço biônico deu para o Sérgio, né? Mais do que um braço natural. Enfim, é esse poder da tecnologia aliado ao Brain Computer Interface, né? Essa leitura que nós podemos hoje fazer de sinais, tanto aí no caso aí cerebrais, né? Como eu vou entrar agora, como sinais também nervosos, elétricos, contrações musculares, né? E quando a gente fala dessa interface cérebro-máquina, nós estamos falando de um sistema computacional, obviamente formado por hardware e software, com a capacidade de traduzir impulsos neurais. Hoje já se conhece muito mais do cérebro do que se conhecia, em comandos computacionais, para que a gente possa acionar algum dispositivo externo, como, por exemplo, esse senhor. Né? Então, quando a gente fala de interface cérebro-máquina, é uma concepção recente, mas com as evoluções tecnológicas e a miniaturização dos componentes, hoje a gente tem na palma da nossa mão, né, nos nossos celulares, em gadgets, a disponibilidade de criar soluções para ajudar as pessoas. Né? E as primeiras iniciativas aconteceram lá em 1970, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Né? E ali se começou a ler os primeiros biosinais do jeito que a gente conhece antes. Mas, lá em 24, a gente já começou a ter as primeiras iniciativas do que nós conhecemos hoje como eletrocefalografia. Né? Então, esse psiquiatra e neurologista alemão, Heinz Berger, foi o primeiro a conseguir medir ali que o nosso cérebro humano tinha diferenças de potenciais, ou seja, corrente elétrica. Né? Ali ele começou ali com fios de prata, de uma complexidade bastante grande para a época, lá em 1924, mas já se conseguiu ali precisar que era possível interpretar algum tipo
de descarga elétrica vindo do cérebro humano. E as aplicações são inúmeras, desde as mais simples, como a Ford, aí que eu vou mostrar para vocês, lançou um boné que faz ali a interpretação de biosinais, mas ali de uma forma muito simples, só com acelerômetro, aquilo que a gente tem no celular. Então, com o curvar da cabeça do motorista, o boné solta um sinal elétrico e acorda o motorista. Olha. Essa é uma tecnologia que a gente tem. É só criatividade, é só pensar em soluções nunca antes pensadas. Quando a gente fala de um cardiodesfibrilador implantável, né, esse dispositivo que é colocado no peito das pessoas que tem algum problema cardíaco e automaticamente ele monitora o batimento cardíaco e solta uma descarga elétrica caso o coração tenha ali uma parada, alguma coisa do tipo. Agora, recentemente, semana passada, foi implantado um dispositivo desse, inclusive numa brasileiro aí de novelas e tudo mais, saiu na mídia, foi justamente esse dispositivo que foi implantado dentro do peito desse ator, e isso já funciona aqui no Brasil. E eu vou mostrar para vocês agora, na sequência, uma câmera de segurança tradicional que pega no exato momento em que uma pessoa tem ali uma arritmia que evolui para uma parada cardíaca e o cardiodesfibrilador. Olha só, vou tirar o som aqui para a gente poder falar em cima. Então aqui, ó, ele cai, ele tem a parada cardíaca, né? A gente pode verificar aqui no gráfico. E aí ele toma o primeiro choque, o braço dele aqui se movimenta, mas ele não é ressuscitado. Vem o segundo e aí sim ele ressuscita. E ele consegue, então, restabelecer ali a consciência lá. Ele levanta, graças aí ao cardiodesfibrilador implantável que está dentro do peito dessa pessoa. Olha esse outro amputado, né? Ele tem um dispositivo aí que se chama Myo. É um dispositivo que capta aqui pulsos nervosos e pulsos cerebrais e contrações musculares. Manda isso via Bluetooth para essa prótese, né? Aqui estão testando tudo isso. Obviamente ele tem que reaprender a usar prótese, mas isso é uma questão de tempo. Aqui é o mesmo exemplo de uma outra visão, né? Mesmo conceito, leitura aqui, né? De biosinais. Obviamente ela está pensando em movimentar o braço, a mão. Esse pulso elétrico vem e é captado ali, né? Aqui a prótese já implantada. E aí nós aceitamos esse desafio e lá no nosso laboratório nós imprimimos esse braço na impressora 3D que vocês estão vendo aí, fizemos a mesma aplicação com o Myo, apenas um aqui, mas já foi possível verificar que é viável uma aplicação desse tipo, né? Aqui, ó, com o aluno, ele, enfim, dando os comandos via cérebro e músculo, obviamente cérebro faz a contração muscular e a gente captando isso e mandando via Bluetooth para esse braço aqui, né? Aqui são outros dispositivos que eu vou mostrar para vocês também nessa linha. Esse é um robô que faz a interpretação facial, inteligência artificial. Aqui eu faço a leitura, visão computacional dessa mão do menino aqui e transporto para essa prótese aqui. Então, o que ele faz é repetido pela prótese. E quando a gente fala de visão, a visão é a capacidade de transformar a radiação eletromagnética, né? Que é o que faz os nossos olhos, em sinais elétricos que são mandados para o nosso cérebro, e aí a gente forma, então, as imagens, né? Por isso que a gente enxerga. E existe um mal que se chama retinite pigmentosa, atinge 1 em cada 4.000 pessoas no mundo, e ela faz com que nossa visão fique turva, do jeito que vocês estão vendo aí, né? Do lado mais escuro aí da tela. E, para isso, hoje a gente já tem um olho biônico, né? Que faz o papel aí dessa transformação das ondas eletromagnéticas. Ele vai voltar a enxergar assim que o médico ligar o olho biônico dele. Eu vou soltar aqui, espera aí, que eu dei um enter aqui sem querer. Deixa eu só voltar aqui a imagem então desse senhor aqui, para vocês verem a emoção da mulher vendo novamente, podendo enxergar novamente. 3, 2, 1, start stimulation.
Yes. Can you see? Oh my goodness. Wow. Can you see, Larry? Yes. Oh my goodness. Can I give him a kiss? Yeah. Oh, yes. Wow. Can you really see? Yes. Oh my. Quando a gente fala de audição, o conceito é muito semelhante, né? Acho que todos vocês conhecem, mas eu gosto de trazer porque eu acho que o implante coclear é a tangibilização da tecnologia ajudando as pessoas, né? Dispositivo ali eletrônico, computacional, fazendo com que as pessoas possam novamente ouvir ou ouvir. Como esse bebê aí, ó. Here. Are you listening? Can you hear? Essa garota. Now, technically, your device is on. Can you tell? You said you hear it. Hey, I sound. You're hearing yourself better. Okay, you can cry. It's okay. O poder da tecnologia, né, ajudando as pessoas. Aqui eu tenho esse senhor aqui com mal de Parkinson. Do lado aqui vocês estão vendo os eletrodos dentro do cérebro dele, ligado a esse dispositivo que quando o médico clica, ele solta uma descarga elétrica que faz com que o cérebro restabeleça a harmonia, as conexões. E ele restabelece, então, o controle sobre os membros. Né? Parece até algo meio combinado, mas é real, porque aquele tremor que ele tem no início, que é mostrado, é involuntário, obviamente, ele não tem um controle sobre aquilo, e no momento que o dispositivo entra em operação, que infelizmente é por pouco tempo, ele consegue restabelecer e eliminar o tremor. Obviamente, as pesquisas estão caminhando para que ele consiga, então, ter isso ad eterno aí, mas ainda a gente não tem. Aqui, uma outra pesquisa nessa mesma linha, esse rapaz, ele não sente os dedos, então os eletrodos aqui estão dentro do cérebro, é uma experiência, obviamente, então tampa-se o olho dele, e aqui o médico está tocando nos dedos da prótese, ele está identificando qual dedo está sendo através daquele eletrodo que está dentro do cérebro dele. Então aqui é o contrário de um cerebral, de ondas cerebrais, e sim um input de sinais elétricos dentro do cérebro dele. Esse dispositivo a gente tem lá na FIAP e faz algum tempo que a gente já vem pesquisando, ele faz a interpretação do estado de atenção das pessoas, é isso que vocês estão vendo aqui na testa da pessoa, se chama NeuroSky, essas universidades estão pesquisando, a gente aqui no Brasil também, faço a leitura do estado de atenção, né? Nosso estado de atenção, ele emite um campo magnético característico, então eu consigo ler isso e transformar em um comando, por exemplo, estou simplificando, né? Então, mais ou menos um EEG, um eletroencefalograma. Capto isso, mando via Bluetooth para o computador, eu processo isso e transformo num comando. Ou, simplesmente, mando isso para um Arduino, que é uma plaquinha de open source ali que a gente consegue programar, e aí essa plaquinha faz o resto. Então, só para ilustrar, né, quando a gente tem ondas beta, é uma onda característica de 14 a 21 ciclos por segundo, na hora que serve, no momento que a gente está desperto, alerta ali, né, e depois vem a alfa, que é a meditação, e assim por diante. Então, com esse dispositivo, eu consigo, por exemplo, ler esse tipo de ondas. E aqui, obviamente, é uma brincadeira, mas esse dispositivo está para vender, pelo menos estava na Amazon. Ele faz a interpretação das ondas cerebrais, como eu já comentei com vocês, só que aí ele manda o comando para essa orelhinha aí dessa menina. Então, na hora que ela está animada, prestando atenção, a orelhinha está de pé. No momento em que ela relaxa, a orelhinha baixa. Então, olha, vou comer um chocolate. Isso muda meu estado de atenção. Faz com que eu mudo o meu padrão de conexões cerebrais. Os meus 86 bilhões de neurônios é mais ou menos como se eles se combinassem e falassem, olha, agora nós vamos fazer esse tipo de conexão elétrica, né? E aí muda o campo magnético, a gente consegue fazer essa leitura. Obviamente, aqui está sendo um pouco uma brincadeira, né? Eu costumo passar isso para os alunos, para eles se divertirem e tal, mas falando de aplicações reais mesmo, eu comecei isso já faz uns 8 anos, até eu prometi lá na época que a gente ia controlar drones, robôs, com ondas cerebrais, não tinha isso funcionando,
Mas, enfim, depois, agora, mais recentemente... É o professor Wagner Sanches, que é da FIAP, São Paulo. Eu consegui demonstrar isso ao vivo, né, lá no Globo, lá, eu levei um aluno para a gente fazer isso, então, aqui, o que eu levei? Já começou. Já começou. Na verdade, você prestando atenção em mim, eu falando, você já está se concentrando. Uau. Então, quanto mais concentrada a Beatriz está, mais lâmpadas ela consegue acender, né? Para um tratamento, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças, eu consigo tangibilizar, né, o quanto ela está evoluindo num tratamento, por exemplo, aí para a questão de concentração, que é algo que a gente não consegue medir, né? Se a pessoa está aprendendo a se concentrar ou não. Aqui antes do programa, quando uma cadeira de rodas, eu levei um skate também, que anda sozinho. Enfim, sozinho não, né? Com o mesmo conceito. Aí a cadeira de rodas é um protótipo. Então, tudo isso feito ao vivo ali, com a ajuda de pessoas comuns, né? Então, aqui é um outro rapaz lá do programa da Fátima, que pôs o NeuroSky, concentração, cadeira de rodas caminhando. Bom, Miguel Nicoleles, eu acho que vocês já ouviram falar, um cientista brasileiro aí bastante renomado, falou agora bastante na época do Covid, mas o que eu mais curto dele é a pesquisa que ele faz com esse conceito, né, de leitura de pulsos elétricos, de ondas cerebrais. Ele tem uma pesquisa bastante interessante, onde ele colocou uma macaca aqui numa esteira, lendo com um dispositivo de leitura de ondas cerebrais, mandando isso via internet para o outro lado do mundo, e essa macaquinha controlando um robô lá em Kyoto, lá no Japão. Isso aconteceu, aqui algumas imagens, né? Aqui a macaquinha, aqui ele aqui na América, então, fazendo essa aplicação. Aqui é o robô se movimentando lá do outro lado do mundo, através das ondas cerebrais daquela macaca que vocês viram lá. Isso é real, isso é artigo científico, isso é comprovado. Foi o início aí das primeiras pesquisas dele em relação ao chute inicial lá da Copa do Mundo, e assim, de uma forma muito simplista, né? Quando a gente tem uma ruptura na medula espinhal, que é o que está mostrando aí essa imagem, nós temos a descontinuação dos pulsos elétricos que saem do nosso cérebro até os nervos. Simplesmente é como se cortar um fio. E o que ele tenta fazer ali, né, quando a gente faz a leitura das ondas cerebrais por um dispositivo externo, a gente está fazendo com que a medula seja substituída por um outro tipo de condução. Então, ao invés dos pulsos passarem pela medula, passa-se, então, ali por um exoesqueleto, né, ou simplesmente por fios mesmo, por conectores. Ele tem esse projeto Andar de Novo, que eu comentei com vocês já, pelo chute inicial da Copa do Mundo. Então, o paraplégico aí, esse rapaz, ele deu um chute através de uma solução como essa que eu acabei de explicar a vocês, né? E nessa linha, né, chegando aí no final, se a gente estivesse ao vivo, eu ia convidar alguém do palco para que eu demonstrasse ao vivo como é possível hackear os pulsos elétricos desse nervo aí. Eu escolho o nervo ulnar, é o nervo mais próximo da pele, então só com aqueles dispositivos, aqueles eletrodos adesivos, né? A gente não corta ninguém, a gente cola os adesivos ali e eu consigo então ler os pulsos elétricos que passam por esse nervo, né? Quando eu, por exemplo, penso em mexer o dedo mínimo e anelar aqui da minha mão, eu envio via cérebro, via medula, eu envio aqui um pulso elétrico e eu consigo fazer a leitura por cima da pele. Fazendo isso, depois eu demonstro que é possível, então, ler o pulso elétrico de uma pessoa e inserir uma outra pessoa. Então, eu consigo controlar o dedo mínimo e anelar, por exemplo, do Marcelo, né, através do meu pulso elétrico. Eu demonstrei isso. Eu podia botar isso na internet. Essa escola aqui está tremendo um pouquinho, mas acho que vai dar para vocês verem. Eu fui fazer uma palestra, eu peguei 2 meninos, ó. Então um vai controlar o outro. Pena que está tremendo bastante aqui, mas acho que vai dar para vocês verem. Então o de branco, o de preto vai controlar o menino de camiseta branca. Olha lá.
mais interessante aí é que eu não estou usando fio nenhum, estou fazendo isso via rádio, né? Via radiofrequência. Então, eu poderia, como o Nicoleles fez ali, eu poderia ter um menino no Japão e outro aqui no Brasil, eu conseguiria fazer esse tipo de controle de um controlando o outro aí. Obviamente, é para demonstrar o quanto a tecnologia hoje está acessível. Em cima da mesa aí vocês estão vendo os dispositivos, são plaquinhas de Arduino, ali os adesivos de eletrodo. Como eu disse a vocês, eu faço a leitura aqui de um dos meninos, ó, no nervo lunar, faço essa captação, jogo isso via rádio para esse outro dispositivo, amplifico. Na minha mão aqui eu tenho um amplificadorzinho de sinal, então eu fico regulando aqui para não dar um choque, entre aspas, muito grande naquele que está sendo controlado, né? Ô, Edinho, faz assim pra mim, ó, só pra gente ver isso. Calma aí. Olha lá, galera, você de novo. Pera, não liguei ainda, cara. Você tá muito animado nesse negócio. Vai lá. Bom, pessoal, presidente Marcelo, muito obrigado. Eu acredito nesse poder transformador da tecnologia, um poder que, aliado à criatividade, inventa, muda e quieta, faz as pessoas buscarem soluções que nunca antes foram pensadas. Tudo isso, obviamente, para um mundo melhor, para que a gente seja mais feliz, para que a gente crie uma sociedade mais inteligente, mais eficaz, mais justa e que, de fato, a gente consiga realizar aí os nossos sonhos. Agradeço de montão, fico aí aberto a qualquer tipo de pergunta. Espero que tenha dado tempo aí certo, Marcelo. Quanto você não é a questão do tempo. Wagner, obrigado pela sua palestra. É sensacional ver a sua apresentação. Eu acho que é a terceira ou é a quarta que eu assisto, ou a quinta, que eu já assisti você também em outros clubes, e a gente sempre acaba aprendendo e se encantando muito com a sua apresentação. Já eu volto com as perguntas, só vou passar para o nosso protocolo para algumas informações. Companheiros visitantes, quem ainda não entrou na sala Zoom para identificar o seu nome, por favor, o faça. E os visitantes, autoridades e os rotarianos visitantes. E devido ao planejamento protocolar, eu recordo do tempo da reunião, utilize somente o chat para fazer a pergunta aos palestrantes. Com a palavra, o presidente Marcelo Pascoal. Obrigado, Márcio. Obrigado, nosso protocolo ad hoc hoje, pela ajuda. Wagner, eu tenho algumas perguntas assim. Eu queria fazer a primeira pergunta. Já há algum tempo que eu ouço a tua palestra e vejo aí as tecnologias. Aqui no Brasil hoje, como é que tem sido aí a parte de investimentos em laboratórios, ou não sei se é só faculdades, ou se tem empresas investindo para que essas tecnologias, principalmente na área da saúde, né, que você atua mais na área da saúde também, e como é que está esse mercado, como é que está esses incentivos, o que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil? Marcelo, eu posso te dizer, em questão à iniciativa privada, eu tenho muito contato com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, com o pessoal da Beneficência Portuguesa, a gente tem muito projeto legal junto, com o próprio Hospital das Clínicas, né? Nós fizemos também um agora, que mais? O Sírio e Einstein, obviamente. Quando a gente fala dessas ilhas de excelência, eu posso dizer a você que a gente está muito bem servido. Né? A gente está, de fato, assim, muito equacionado com o resto do mundo, não perde para o resto do mundo. Né? A gente tem um Da Vinci aqui, um robô que auxilia na cirurgia, né? O Da Vinci, se eu não me engano, acho que está na BP e outros hospitais. Enfim, eu converso com essas pessoas desses grandes hospitais e, de fato, eles estão investindo muito. O próprio Sírio criou uma ilha de inovação, né, apartado do próprio hospital, justamente para incentivar essas iniciativas, essa fusão da tecnologia com a área da saúde. Né? Eu mesmo lancei pela FIAP um MBA em Health Tech, onde a gente mostra tecnologia para médicos. Eu tenho minhas turmas cheias lá,
não estou nem dando conta, a gente não tem vaga porque os médicos, enfermeiros, dentistas... Pô, aprendendo tecnologia, eu vou ser mais eficiente. Eu acho que esse mindset já foi incorporado, e isso é muito bom para todos nós, né? Então, desse ponto de vista, a gente está muito bem servido. Só que quando a gente olha, né, para a grande massa da população, investimentos públicos, aí, infelizmente, tem que ser sincero, muito pouco, né? A gente olha aí a TV, enfim, em todas as reportagens, o quanto ainda a gente tem que mudar em relação às nossas UBSs, aos nossos hospitais públicos, né? Então, essa diferença, e isso acho que na pandemia ficou mais claro ainda, né? Essa diferença está aumentando, infelizmente, né? Ela está aumentando e principalmente aí a maior parte da população não consegue, não chega para eles, né? Então, acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas esse é o ponto hoje do Brasil. A gente tem ilhas de excelência mandando muito bem, investindo, inovações, machine learning, inteligência artificial, biohacking, IoT. Em compensação, a parte pública e a parte que atende a maior, obviamente, quantidade de pessoas, eu não vejo essa evolução. A nossa presidente Carla Blanco, nessa linha, ela pergunta: qual é o incentivo do governo brasileiro para investimento nesse tipo de tecnologia? E ela emenda com uma outra pergunta: quanto tempo para essa tecnologia chegar à sociedade média? Olha, pessoal, assim, o governo, assim, ele tem alguns... agora com a pandemia, então, o próprio CAPES, o meu doutorado ele foi financiado pelo CAPES, né? Eu tive bolsa CAPES, mas agora, ainda mais que esses últimos anos, todas as bolsas de iniciação científica estão sendo cortadas, o investimento é baixíssimo, muito baixo. A gente vê as universidades aí, claro, existe má gestão, as públicas, né? As federais, existe má gestão, existe, mas também não existe incentivo nenhum para que elas se transformem, né? Para que elas aproveitem essa vibe agora, né? Claro, já existe há algum tempo, mas essa vibe tecnológica, onde, o que eu falei, o dispositivo está muito fácil de você comprar, de acessar, de você implementar. Você não precisa de grandes investimentos, você precisa de força de vontade política. E eu, particularmente, acho que é muito baixo aí esse tipo de investimento do governo federal. E aí, respondendo a segunda parte da pergunta, olha, eu sou um pouco pessimista em relação a isso quando a gente pensa em saúde pública. Eu acho que vai demorar bastante aí para a gente ter tudo isso, porque assim, quanto mais tempo a gente demora para dar os primeiros passos, né, na saúde pública, no SUS, por exemplo, vamos pensar, né, quanto mais tempo eu demoro, mais a diferença vai aumentando e mais investimento eu preciso fazer. Porque você imagina esses profissionais que estão lá, né, no momento em que eles vão usar um dispositivo desse, não é nem só a compra do dispositivo, e sim toda a formação, né, do pessoal da área da saúde para que esteja habilitado a usar essa tecnologia. E aí isso vai ficando mais distante a cada dia. A gente não tem investimento nessa formação dessas pessoas, principalmente aí do público, né? Por isso que eu comentei do MBA que eu lancei, onde os hospitais particulares, as grandes referências, vão estudar lá, a gente banca, manda uma bolsa para você, manda o cara para fora, traz tecnologia, enfim. Só que o problema está no público, né? Na grande quantidade. Então, eu não consigo precisar, não queria nem chutar aí tempo, 10 anos, sei lá, porque é difícil demais, porque não é só, então, como eu disse, não é só botar grana, comprar alguma coisa e colocar para as pessoas usarem. A gente precisa investir, né, na formação dessas pessoas também. Legal, legal. O Maurício Alexandre também pergunta, poderia dizer quais as empresas que se destacam nesse segmento globalmente? Olha, várias, assim. O que a gente sente é que antes nós tínhamos as empresas de tecnologia apartada das empresas, das organizações de saúde. Hoje, o que nós estamos tendo uma fusão, né? Então, quando você olha
as próprias, para os grandes, né? Microsoft, Google, Apple, elas já estão também criando dispositivos para a área da saúde, né? E todo mundo sabe, né, principalmente da área da saúde, e nós também, que é muito mais barato, mais viável a gente cuidar da saúde do que da doença. Então, esses dispositivos, eles estão ficando cada dia menores e a gente está conseguindo levar para casa para prevenir, para preditar algo que possa acontecer com a gente. Eu costumo brincar, outro dia eu dei uma entrevista também, não sei para qual emissora, mas falando que antes o médico ele tinha simplesmente uma foto do seu estado de saúde, né? Então você vai no médico, ele faz lá as medições, ele tem uma foto. E aí ele toma uma decisão em cima daquela foto. O próprio exame de sangue, enfim. Com os dispositivos, com o celular, ele consegue ter um filme da sua vida. Sabe o tal do Holter lá, da medição de pressão? Aquilo é só batimento cardíaco e hipertensão, né? Frequência cardíaca. Imagina de todo o seu quadro. Então, voltando à pergunta, senão eu viajo. Então, assim, as empresas estão se fundindo. Então, você tem grandes hospitais nos Estados Unidos, na própria Coreia está desenvolvendo bastante também, a China, cara, e estão se fundindo com essas empresas, grandes empresas de tecnologia e faculdades, próprio MIT, Harvard, Stanford, tenho várias pesquisas de Stanford com Google, MIT, com Google também, com Microsoft, com IBM, né? Então a gente tem a área de computação quântica, Health da IBM crescendo absurdamente, formando parceria com grandes hospitais dos Estados Unidos e de outras partes do mundo, justamente para que isso se junte, para que isso se funda, né, e crie soluções. Legal, Wagner. Eu queria pedir para o Aldo, o Aldo Capucci, tudo bom, Aldo? Também fizesse uma consideração. Queria abrir para o Aldo. Para quem não sabe, o Aldo é um amigão meu há muitos anos, né, Aldo, que a gente se conhece. E eu conheci o Wagner numa palestra que o Wagner deu no Paulista, no Rotary Club Paulista, há 3 anos, 4 anos atrás. Então, temos um amigo em comum aí, né, Aldo? Mal sabe você que, além desses amigos em comum, eu tenho muito amigo aqui nesse clube, porque eu comecei em Rotary aqui, no Rotary São Paulo, na época interartiano do Colégio Rio Branco, e que agora, nesse mês, eu estou completando 30 anos de Rotary, desde aquele pontapé naquela época, então é muito bom rever alguns amigos desde aquela época. Não vou falar nada, tá, Márcio? Mas, assim, o Wagner é uma pessoa muito querida e eu já tive oportunidades incríveis de ter contato com o pessoal da FIAP, e o que é feito ali, a gente fala, não, isso não é Brasil. A gente não enxerga que isso já é possível e eles fazem de uma forma tão natural que a gente fica até sem graça. Falou, poxa, é tão simples, também quero brincar, né? Tanto é que a gente fez uma parceria que ainda estamos em finalizações, né? Essa pandemia atrapalhou um tanto, né, Wagner? Mas a gente fez uma parceria juntando o Laboratório de Microcirurgia Reconstrutiva, que eu acho que boa parte dos rotarianos sabem aqui, foi o projeto 3H que a Avenida Paulista fez lá em 96, eu acho, 95, 96, que faz reconstituição e implantação de microcirurgia, junto com o Departamento de Tecnologia da FIAP, né, para a gente juntar um pouco essas duas pontes. E fizemos um projeto que a gente chamou de BioRating, instigando os alunos da faculdade em desenvolverem soluções para casos até complicados, né, Wagner? Eu queria que fosse um pouquinho mais simples, pegar os casos super complicados de amputações, de uma parte de dedo, mão, enfim, e fizeram um mock-up de uma mão biônica para complementar. Infelizmente, a pandemia veio bem no meio, a gente está com o processo, vamos dizer, 90%, 70%, 90% concluído, e aí a gente espera em breve finalizar e voltar com esse assunto. Mas, é muito legal ver a experiência que o Wagner traz, e não é à toa, não. Parabéns. Obrigado, Aldo. Obrigado, Aldo, pela sua participação, sempre atendendo aí os nossos convites. Parceirão. Wagner, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua presença, e gostaria que você desse aí uma consideração final.
Maravilha, maravilha, Marcelo. Obrigado pelo convite. Sempre estou aqui à disposição, só chamar, a gente fala com todo prazer. E só finalizando aí um pouquinho do que o Aldo comentou, os alunos, de fato, cara, se dedicaram demais para esse projeto, só que a gente começou ele em fevereiro, nós startamos ele em fevereiro, os alunos, cada grupo de aluno está sendo o padrinho de um amputado, como o Aldo comentou. Nós tivemos o andamento em fevereiro do ano passado, tá? Os alunos trabalharam 2, 3 meses e aí nós tivemos que mandar todo mundo para casa e eles não conseguiram usar mais os nossos laboratórios desde então. Mas, enfim, isso está de pé, obviamente. A gente quer voltar muito no segundo semestre presencialmente. Temos que ter a liberação ainda federal, governamental. A gente não pode dar aula ainda presencial, então os alunos não conseguem ir para o laboratório para poder imprimir, para poder transformar todo o projeto, como o Aldo falou, né, em algo de fato funcional para esses amputados, mas a gente vai conseguir, tenho toda certeza. Então, obrigado pela oportunidade, fiquem bem, contem comigo aí sempre que precisarem. Obrigado, Wagner. Super abraço. A gente se conversa mais aí, mais vezes. Até mais. Até logo. Um abraço. Obrigado. Solicito ao protocolo que apresente os nossos visitantes. Meu querido protocolo ADOC, Márcio Arroio. Presidente Marcelo, tivemos aqui a honra de receber vários visitantes nesta reunião. O nosso grande amigo Ari, Luiz Roberto Chueri, Maurício Alexandre, que é o convidado do nosso companheiro Álvaro Masson, o professor De Rose, o Rogério Altafini. E os rotarianos, Ademir Gonçalves, do Rotary Club de Uberaba Norte, muito obrigado pela presença. O Aldo Capuccio Filho, do Rotary Club Avenida Paulista, o Eldinho, do Interact Club Rio Branco, muito obrigado pela presença, Dinho. E também o Daniel Pimenta Arroio, meu filho, do Rotary Club Burumbi, também esteve presente. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente Marcelo. Obrigado novamente, Márcio, pelas informações aí do nosso visitante. Quero te agradecer também por essa substituição do nosso protocolo oficial. Obrigado e vamos para alguns breves avisos. Gostaria de destacar os aniversariantes da semana. Nosso querido Luciano Pereira Lima fez aniversário no dia 5. E hoje, dia 9, nosso querido Gustavo Reck, não sei se está aqui presente, mas está fazendo aniversário. Então, ao nosso querido companheiro Gustavo Reck, nossos parabéns e que Deus continue abençoando a todos os aniversariantes por essa data tão bacana e tão bonita. Gostaria de avisar também que na próxima semana teremos a 47ª reunião ordinária do tema Grupos de Companheirismo, com um palestrante, o nosso querido governador Hamilton Medeiros da Silva. Muitos aqui conhecem, né, muito bem. Então, o governador Hamilton estará conosco na próxima reunião. Desde já, eu já agradeço a todos e encerro a reunião ordinária de hoje. Agradeço a todos. Obrigado pela presença, obrigado por estarmos juntos.